Bom dia, meninos e meninas. Vamos ao nosso grupo de estudos de hoje. Na semana passada, nós encerramos o trabalho com os poemas escolhidos de Gregório de Matos e nós fizemos um laboratório de redação. Estou aguardando as redações de vocês, enviadas para o e-mail que eu disponibilizei lá na sala virtual. Vocês não esqueçam, tá certo? Lembre-se aquilo que a gente já conversou. Não adianta você assistir a aula se você não faz o texto. Então, essa prática, mesmo que opcional para nós aqui, ela é bem importante para vocês, tá bom? Muito bem. Conforme o combinado na semana passada, a ideia hoje é trabalhar o ciclo crítico e nós vamos trabalhar o conto espelho. Eu, inclusive, mandei o conto na íntegra para vocês na sala virtual. Quem não leu, leia. O conto é curto, tá certo? E vale a pena vocês olharem lá direitinho, tá? Bom, então vamos aí à aula de hoje. A Unicamp, ela não pediu o livro inteiro, Papéis Avulsos, de Machado de Assis. A Unicamp pediu o conto O Espelho. E é sobre ele, então, que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que isso é um conto de Machado de Assis, né? E que a gente já conhece bastante, vocês trabalharam já em anos anteriores, né? E vocês sabem que Machado de Assis é um autor realista. Isso significa que é o autor lá do finalzinho do século XIX. Nós também vimos que Machado de Assis, isso quando nós estudamos Machado de Assis lá atrás, né, nós vimos que Machado de Assis tem duas fases. Ele tem uma fase romântica, que na verdade não é bem romântica, é uma fase mais convencional, e aí depois ele entra na fase realista, que é a que nos interessa especificamente. Esse conto, ele pertence à fase realista de Machado de Assis. Então nós vamos encontrar aqui um Machado, que é um escritor que vai fazer um realismo psicológico, como nós já vimos outras vezes. O objetivo do Machado não é analisar necessariamente um tempo, um momento da história, que é o que faz essa de Queiroz, por exemplo. Machado de Assis analisa o homem, né? E é o homem atemporal. É esse ser humano em que para ele é muito mais importante a aparência do que a essência, né? E Machado, ironicamente, apresenta essa situação, discute essa situação e principalmente nos instiga com ela, né? Ele quer que a gente se coloque ali. Ele espera que nós possamos refletir a esse respeito. E dentro disso, verificar até se nós somos pessoas assim, né? Se nós também somos pessoas cuja aparência é muito mais importante que a essência, né? Bom, O Espelho é um dos principais contos de Machado de Assis e ele se insere justamente na fase realista de Machado. Outra coisa que é legal você saber sobre esse conto, ele é um dos contos de Machado que a gente chama de conto-teoria, né? O conto-teoria do Medalhão, por exemplo, também é assim. Por que é um conto-teoria? Porque ele teoriza, né, sobre uma determinada ideia, como se fosse uma dissertação, né? Ele tem uma ideia que ele quer provar e ele vai contar uma história provando essa ideia e discutindo essa ideia, tá? Bom, eu vou postar depois a localização dessa aula aqui no YouTube, para ficar mais fácil para vocês procurarem quando quiserem, né? E no portal Objetivo, vocês também vão encontrar essa aula, né? Então aqui há o link, caso vocês queiram depois ter acesso, tá? Então vamos à estrutura do conto espelho, vamos ao conto espelho. A grande discussão do conto espelho é exatamente esta: a identidade como olhar social. Ou seja, nós somos aquilo que efetivamente nós acreditamos que somos, ou nós somos o rótulo que as pessoas nos deram. Nós somos aquilo que as pessoas veem de nós. E é exatamente isso que Machado vai discutir nesse conto. Esse conto se passa em Santa Teresa, um bairro do Rio de Janeiro, um bairro de classe média, né? Então nós temos pessoas ali que têm um razoável conhecimento, e essas pessoas que na verdade estão em forma de amigos, né? Eles estão numa mesa, estão a uma mesa de bar, estão discutindo numa taberna, né? Questões de alta transcendência. Então essa é a primeira coisa que chama a atenção.
Isso aqui é um bate-papo numa taberna, né? E nessa taberna as pessoas estão discutindo questões de alta transcendência. Meninos e meninas vão combinar que ninguém discute questões de alta transcendência numa mesa de bar, né? Então, começa por aí. Teoricamente, está havendo um debate ali, certo? E desse debate participam, como ele mesmo diz, 4 ou 5 cavalheiros. Esses cavalheiros têm entre 40 e 50 anos. E a sala em que eles estão é uma sala alumiada a velas, o que dá aquele clima nem totalmente claro, nem totalmente escuro. O que está acontecendo efetivamente? Machado de Assis coloca a nossa história numa situação, num ambiente que é duvidoso, não é um ambiente definido, né? Não são pessoas definidas, afinal são 4 ou 5. Eles têm entre 40 e 50 anos, existe aquele clima de meia-luz no espaço que é proporcionado pelas velas. Então, esse clima duvidoso que inicia o conto, né, já mostra para a gente a discussão que vai ser feita aqui. Não é que a discussão é duvidosa, a discussão não tem nada de duvidosa, mas é uma discussão que talvez não possa ser definida da mesma maneira para todo mundo, né? O Machado vai jogar essa ideia e vai proporcionar, como ele sempre faz, a nossa reflexão sobre o tema, né? Bom, o fato dele citarem 4 ou 5 cavalheiros tem um motivo, na verdade, bastante específico. Um dos cavalheiros se chama Jacobina, né? E essa personagem, ela simplesmente não comenta nada. Enquanto os outros estão ali debatendo, dizendo o que pensam a respeito dessas questões de alta transcendência, esse personagem fica na dele. Importante. A gente já viu em outras aulas, né, que muitas vezes o nome que as personagens têm é o nome revelador, né? Olha o caso de Jacobina, que é o nome daquele que vai contar a história do nosso protagonista. A primeira parte do nome é Jacó, né? Jacó remete à história bíblica, né? Daquela personagem que teve 2 esposas. Lembra-se daquele poema de Camões, né? A Raquel, primeiro ele se casa com a Raquel, primeiro ele se casa com a Lia, né? Depois de trabalhar 7 anos com o pai dela, e depois ele vai poder se casar com a Raquel. Então, é uma referência a uma personagem bíblica que teve 2 esposas. Por outro lado, Bina remete a binário, não é? Que também dá a ideia do duplo. Ou seja, o nome do nosso protagonista já dá essa ênfase ao duplo, que tem tudo a ver com essa identidade. Vocês vão ver que, segundo essa personagem, a nossa identidade não é única, a nossa identidade é dupla, né? E essa identidade dupla já fica sugerida no nome da própria personagem. Bom, como eu disse a vocês, essa personagem aqui não discute. Ele só ouve o que os outros dizem. E ele não discute porque, segundo ele, a discussão é o lado animal do ser humano, né? É algo para instigar instintos agressivos. Então, ele prefere simplesmente ficar na dele e não falar nada. Só que aí os outros que estão lá começam a insistir. Então, fala o que você pensa, até que ele decide o seguinte, ó, eu até falo, certo? Mas enquanto eu falo, como está aí nesse fragmento, não admito réplica. Se alguém interrompesse, ele simplesmente se levantaria e iria embora. Não iria falar nada, né? Bom, desde o comecinho aqui eu estou explicando a vocês, estou enfatizando a ideia de que existe essa coisa do duplo, né? Gente, réplica também é uma palavra que tem duplo sentido, certo? Uma réplica, por um lado, ela é uma outra opinião, certo? Então, alguém fala, o outro replica, porque o outro, enfim, vai colocar uma outra coisa ou ter uma outra opinião a respeito. Mas, por outro lado, a palavra réplica significa cópia. Então, vamos ao título do conto, né? O espelho. O que se reflete no espelho é uma imagem nossa, uma cópia.
Por outro lado, essa identidade de que vai se tratar também é dupla. E precisa ver se uma dessas partes é a cópia da outra, ou é diferente da outra, tá certo? Na verdade, há uma razão para essa personagem não querer que ninguém interrompa. Ele acredita que ele teve uma experiência, e só ele teve essa experiência. Então, como é que as pessoas vão opinar sobre algo que elas simplesmente não conhecem, né? Não faz muito sentido para ele. Então, se as pessoas não conhecem, então ele não vai admitir réplica. Parênteses. No conto alienista de Machado de Assis, há um momento que o barbeiro vai com toda a população até a Casa Verde, né, até o hospício, onde estão lá internados os loucos, segundo a visão do Simão Bacamarte, e ele quer discutir, né, com o médico se essas pessoas devem estar lá ou não. E quando o médico fica sabendo disso, ele basicamente diz o seguinte: então, eu vou discutir com o barbeiro. Quer dizer, eu sou médico e eu vou discutir com o barbeiro o tipo de tratamento que eu estou fazendo. Olha, guardadas as proporções, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Essa personagem teve uma experiência que para ele é única. Então, como é que as pessoas vão opinar sobre a experiência que ele teve se as pessoas não viveram aquilo? Resultado, ele vai expor a sua teoria e não admite ser interrompido. Então, é nessa exposição que a gente vai ter a teoria, né, que vai ser exposta pela nossa personagem, a teoria sobre a identidade social, que vai fazer desse conto um conto-teoria. Estruturalmente, o que nós temos aqui? Nós temos uma narrativa dentro da outra. Então, imagine o seguinte, eles estão ali à mesa de bar, batendo papo, como eu disse a vocês. Até este momento, o Jacobino é personagem, que está lá nessa narrativa maior do conto. A partir do momento que ele vai assumir a palavra e vai contar o que aconteceu com ele, esse nosso personagem se torna narrador. Então você vai ter o Jacobino em dois planos, né? Ele hoje, mais velho, contando a experiência que ele teve no passado, né? E o Jacobino jovem, tá certo? Que viveu essa experiência, ele vai contar para você que experiência é essa, tá? E ele começa a sua teoria assim. Em primeiro lugar, não há uma alma, há duas. E alguém pergunta, duas? E ele explica, a partir daqui só ele fala, tá? Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Ou seja, calem a boca que eu estou falando, tá? Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior, aí ele começa a explicar, certo? A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, um tipo de música, de dança, o voltarete, que é outro tipo, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As duas completam o homem, que é metafisicamente falando uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Então, vamos começar por aqui. Traduzindo isso, basicamente é o seguinte, a alma exterior é uma motivação. É alguma coisa para o qual você volta a sua atenção naquele momento. Então, por exemplo, vamos imaginar que você, no final da semana, tem uma festa, né? Uma grande festa, uma festa que você está esperando há um tempão. Durante toda aquela semana, a festa vai ser a sua alma exterior, né? Vai ser aquilo que você está focando o tempo todo. Vamos imaginar que a festa aconteça e seja maravilhosa, até supere as expectativas, né? Muito bem, acabou a festa, acabou essa alma exterior, e aí entra em cena uma outra alma exterior. Isso explica, segundo o narrador, por que a alma exterior pode mudar sempre. Então, mudam as nossas motivações. Aquilo que teoricamente não muda é a nossa alma interior.
é a nossa essência, aquilo que nós somos. Repare que no começo da explicação ele fala para a gente que são as duas metades de uma laranja. Meninos e meninas, não existe metade maior. Metade é metade. 50%, 50%. Isso é a mesma coisa que dizer que as duas almas teriam o mesmo peso na vida do indivíduo. E as duas almas completas, não é, formam aquilo que o indivíduo é. Então é isso que, teoricamente, ele diz que acontece. Vamos ver se essa ideia se mantém até o fim, né? Enquanto ele está lá contando essa história, aparece aí uma característica do Machado de Assis que a gente conhece muito bem, né? Que é do narrador interferente. Olha esse trechinho aqui. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. E aí entra o nosso narrador. Terceira pessoa, onisciente, que faz lá o seu comentário bem ao gosto de Machado de Assis. Santa curiosidade. Tu não és a alma da civilização. És também o pombo da discórdia. Ou seja, né, o nosso Machado de Assis, por trás dessa história toda, vai lá meter na colher, tá certo? E vai chamando a sua atenção para as coisas importantes. Quer dizer, as pessoas vão realmente ficar quietas, tá certo? Elas vão ficar quietas, vão ouvir o que ele tem a dizer, porque eles querem saber que história é essa, né? Como assim? 2 almas? Como é que o negócio funciona? E assim por diante. Bom, ele vai contar a sua experiência. E ele começa contando assim. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imagino o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vida, note-se bem, houve alguns despeitados. Claro, choro e ranger de dentes, como na escritura. Olha o Machado sendo irônico de novo. Sempre alguém tem inveja, né? E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Então veja, ele está se sentindo, certo? E a família também está super orgulhosa dele. O fato da família ser pobre, né? E ele conseguir esse posto de alferes da Guarda Nacional, nossa, isso aí deixa a mãe orgulhosa, enfim, a família orgulhosa, a ponto de todos passarem a chamá-lo agora de alferes. Para vocês terem uma ideia, a farda que ele iria usar como alferes foi fruto de uma vaquinha que a família fez, né? Veja que ele disse que eles eram pobres, então para comprar aquilo era meio complicado. Então, as pessoas se sentem meio que representadas naquele cargo que de repente ele adquiriu, tá certo? E se sentem orgulhosas disso. Então ele agora não é mais quem ele é o alferes, certo? Ele passa a ser o alferes. Bom, as coisas vão assim, até que uma tia dele o convida para passar uns dias lá na casa dela. A casa dela ficava afastada, ficava numa espécie de chácara, num sítio, né? E ele vai visitar. E quando ele chega lá, nossa, né? É o alferes daqui, o alferes dali, a própria tia o chama de seu alferes. É quando ele diz assim a ela, eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho como dantes. E ela abanava a cabeça, bradando que era o senhor alferes. Repare, esse é o primeiro índice importante que quem está fazendo uma leitura atenta percebe. Eu disse a vocês no começo dessa história que a personagem se chama Jacobina. E aqui você descobre que não, certo? Que afinal o nome dele era Joãozinho. O que será que aconteceu ao longo dessa história para nossa personagem ter mudado de nome? Gente, o nome que nós temos, mesmo que haja milhares de pessoas que tenham o mesmo nome que nós, o nosso nome é a nossa identidade. É aquilo que nos representa. E a gente já sabe que em dado momento dessa história, ele mudou de nome. Então, isso tem a ver com essa identidade que eu disse a vocês que está sendo discutida aqui. Veja, aos poucos, a nossa personagem vai se afastar cada vez mais do Joãozinho. O Joãozinho seria só alma interior, aquilo que ele é de verdade. E ele agora é o alferes. Então a tia o chama de alferes, os escravos da tia o chamam de alferes, não é? E ele é, para as pessoas, o alferes. A tia está tão orgulhosa dele, tão orgulhosa,
que ela coloca no quarto dele a peça mais importante que ela tinha na casa, a peça mais cara, né? E essa peça mais cara é um espelho. Veja só como é que a narrativa apresenta esse espelho. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Preste atenção. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas de 1808, com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. Então, olha só. Eles acham que esse espelho é uma peça rara, é uma não é uma antiguidade, assim. Mas de verdade ninguém tinha certeza se era ou não. Vamos voltar ao clima duvidoso que está no começo desse conto, né? O espelho também é uma peça cuja origem é duvidosa, certo? O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins, os anjinhos esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Todo velho, mas bom. Então, se esse espelho é velho, talvez a imagem que esse espelho mostre, quando alguém se olha nele, também não é tão nítida assim. Enfim, verdade ou mentira, se ele era uma antiguidade ou não, acreditava-se que ele era uma antiguidade. E isso basta. Isso vai fazer a tia colocar esse espelho, visto aqui por ela, porque lhe interessa ver assim, como antiguidade, no quarto do nosso protagonista, no quarto do Joãozinho, que está aqui deixando de ser o Joãozinho. Bom, o que Machado de Assis vai fazer, conforme a gente já viu, né, é discutir exatamente essa alma humana, né? É discutir aí com a gente e mostrar para a gente que esse alferes, como ele mesmo diz, elimina o homem. O Joãozinho vai desaparecer aos poucos e ainda está se sentindo muito orgulhoso por ali na casa da tia Marcolina, né, se sentir tão especial. Então, o que vai acontecer é isso, né? Aos poucos, essa identidade social, ou essa alma exterior, né, vai substituindo a alma interior. Bom, as coisas vão assim, está indo muito bem, até o dia que a tia Marcolina recebe uma carta da filha, dizendo que ela estava doente, e ela vai visitar. E ele fica lá tomando conta da casa. No começo, os escravos que lá estão ficam naquela bajulação constante, né? Ah, mas o senhor alferes daqui, o senhor alferes dali, o que o senhor alferes quer para comer? E, enfim, eles são tão serviçais, né? Eles são tão solícitos, eles parecem tão simpáticos, né? Que o Jacobina, outrora Joãozinho, baixa a guarda. E ao baixar a guarda, simplesmente os escravos todos fogem. Então vejam só, essa bajulação constante fez com que ele achasse que os escravos, nossa, fossem muito bem intencionados, que só estavam querendo agradá-lo, tá certo? E não se deu conta de que, na verdade, eles estavam planejando ali uma fuga. Bom, contar para a tia não vai resolver nada. Ela está longe e já aconteceu, enfim. Então, o que lhe resta é esperar. O problema, gente, é esperar. Ele está absolutamente sozinho na casa. Não há ninguém com quem conversar, não há
não há ninguém para ele ouvir chamando-o de alferes, certo? A solidão é tão grande, que ele chega a ouvir o tic-tac do relógio. Olha, vocês sabem que quando isso acontece, é porque a gente está realmente num silêncio absoluto. Aparece escrito assim: nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cujo pêndulo, tic-tac, feria minha alma exterior como um piparote contínuo da eternidade. Repare que a essa altura do campeonato, a personagem já não é mais o Joãozinho. Ele é alferes. E quando nós somos aquilo que os outros dizem que nós somos, e não há esses outros para dizerem que nós somos isso mesmo, porque, enfim, nem nós sabemos exatamente qual é a nossa identidade nesse processo, nós nos perdemos. Então, o nosso personagem não percebeu ainda que essa angústia dele, né, está acontecendo porque ele está perdendo essa alma exterior. Veja que a alma interior já tinha perdido. Né? Essa alma exterior deixou de ser aos poucos a metade da laranja. Ela se tornou a laranja inteira, certo? E agora não há mais ali ninguém para dizer, nossa, o senhor alferes isso, o senhor alferes aquilo, olha que elegante, o senhor quer uma coisa, o senhor quer outra. Quer dizer, essa alma exterior está se perdendo, a ponto dele se sentir extremamente angustiado. Bom, é a hora que ele se olha naquele espelho que está no quarto dele. E ele se assusta quando vê a imagem. Entenda uma coisa, essa narrativa é realista. E o narrador faz questão de dizer para nós, para que nós não façamos confusão. Os traços estavam lá, certo? O reflexo da sua imagem estava lá. Mas o fato é que ao olhar aquela imagem, pessoal, ele não se reconhecia. Durante todo esse tempo, depois que ele virou alferes, ele era o alferes. E para ele se sentir alferes, era preciso que as pessoas dissessem que ele era um. E não havia ninguém. Então, ao olhar aquela imagem, né, ele se sente meio assustado, se sente perdido. E aí que ele tem uma ideia genial. Ele veste a farda. A farda, gente, a roupa que o torna efetivamente alferes. E ao se olhar ao espelho, vestido de alferes, ele não teve a menor dúvida. Era ele que estava lá. É quando se dá a sua transformação total em Jacobina. Ele não se reconhecia mais enquanto sua essência. Ele só conseguia se ver como alferes. Então, por isso que eu disse a vocês no começo, que ele fala em duas metades de uma laranja e não existe metade maior. Então, parece que isso não é bem verdade, não é? Na verdade, aquilo que era 50% foi assumindo cada vez mais o espaço a ponto dele perder a identidade de alferes. Algumas coisas importantes aqui, certo? Vamos analisar a teoria do espelho segundo a física. Né? O espelho, ele não reflete exatamente a imagem, ele reflete a imagem ao contrário. Né? Por exemplo, tudo que é esquerdo vira direito, tudo que é direito vira esquerdo. Existem aquelas brincadeiras, aqueles enigmas em revistinhas de criança, né? Em que a brincadeira é dar uma frase toda ao contrário, né? Colocar isso na frente do espelho e você descobre o enigma. A frase vai aparecer exatamente como ela é. E o que tem? Bom, e o que tem é que essa
total transformação não se deu naquilo que o outrora Joãozinho era. Se deu naquilo em que ele se transformou. Nessa discussão de aparência e essência tão comum a tantas obras de Machado de Assis, né? Você tem a constatação da personagem que perdeu a sua identidade individual para assumir a sua identidade social. Bom, ele está contando essa história e o conto termina assim. Daí em diante fui outro, depois que ele vestiu a fada, né? Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. Então, imagine a cena, né? Tá lá o espelho, ele bota a fada, senta-se na frente do espelho e fica olhando a imagem que lá está, né? No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Então, tirava a fada. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Então, vamos lá, tem mais um índice curioso aqui, mais 6 dias. Isso significa que ele ficou 7 dias, né? Mais 6 dias, né? Ele ficou 7 dias sozinho. Ao final de 7 dias, ele estava transformado totalmente em jacobina. Nós já conversamos sobre isso algumas vezes, e a gente sabe que 7 é o número cabalístico, né? Lembre-se que na Cabala, 7 equivale a 4 mais 3, como eu já disse a vocês. 7 equivale a 4 mais 3 em qualquer situação, mas são os símbolos do 4 e do 3, né? O 4 é o número da Terra, não se esqueçam disso. 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, 4 elementos, né? E 3 é o número de Deus, que é representado pela Trindade. Então, 7 representa a totalidade. Então, 7 aqui é simbólico, né? Foram 7 dias para o nosso personagem nem reclamar mais de não ser o Joãozinho. O Joãozinho morreu, tá certo? Ele, com este regime, todo dia colocando a farda, se olhando ao espelho que vai refletir a sua imagem social, né? Ele virou alferes, mudando completamente de nome, não é? Ele virou jacobina. E Machado de Assis joga essa situação e não faz assim nenhuma análise explícita. Ele não dá a você nenhuma lição de moral. Ele quer que você pense. Como aqueles que estavam ali ouvindo a história que ele estava contando, estavam pensando também. Tanto é verdade que depois que ele diz isso, com esse regime pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Veja, terminou a história. Seria a hora da réplica, né? Seria a hora das pessoas dizerem alguma coisa. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Então o Jacobina nem deu tempo para ninguém falar nada, né? Mesmo porque ele sabia. As pessoas, na verdade, não tinham nada para falar, né? Elas iam ter o que para falar? Pensem bem. O que? Nada. Nada porque elas não viveram aquela experiência. Elas só assim voltam a si, ou seja, elas foram envolvidas por aquela narrativa, como nós somos quando lemos o conto machadiano, e elas pensam a esse respeito, né? Refletem a esse respeito. E Machado não dá nenhuma conclusão. Lembre-se de que o narrador, que Machado de Assis é um escritor que exige um leitor inteligente, né? Então, nessas, ele espera que você pense, né? E você? Você também já assumiu completamente a sua identidade social e deixou de ser aquilo que você era? Você tem aí as 2 metades da laranja? Ou, na verdade, uma metade já superou a outra? Nós somos gregários, né? Nós vivemos em sociedade, certo? Não há como negar isso.
As pessoas fazem de nós, fazem uma leitura de nós, né? Será que a gente consegue preservar nisso tudo a nossa leitura de nós? Ou também conosco a aparência sempre supera a essência, ou ela se torna mais importante, ou nós viramos essa identidade social. Então é isso, pessoal. Eu vou mandar a vocês o material referente a esse conto. Ao final desse material, como a gente já sabe, há exercícios que vocês devem fazer, e depois vocês têm as respostas dos exercícios para vocês mesmos conferirem. Em caso de qualquer dúvida, como vocês já sabem, é só escrever, tá certo? Escrevam para o e-mail disponibilizado e eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, tá? Um grande beijo, boa semana. Na semana que vem, a nossa aula do grupo de estudos vai ser sobre arcadismo, né? Lembre que nós temos laboratório de redação, nós temos os ciclos, né? E nós também vemos esses assuntos desses movimentos literários anteriores ao século XX, né? Já que de manhã vocês estão estudando do século XX para frente. E o nosso último movimento foi o barroco, não é? E então a nossa próxima aula é sobre arcadismo e seus principais autores. Então nós vamos trabalhar com o livro da coleção, tá? Então uma grande semana para vocês. Como sempre, cuidem-se, lavem bem as mãozinhas, não é? Cuidem dos familiares, tá certo? Muita saúde para vocês e até a próxima. Um grande beijo para todos.